O tema da nossa aula dessa semana é a Revolução Francesa. Essa é a parte 1 da aula, né? Esse tema vai ter continuidade aí ao longo das aulas. E a habilidade é identificar os principais valores propugnados pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, estabelecendo relações entre sua formulação e o contexto histórico em que foi produzida. Então, a gente começa aí com uma charge, né? E se a gente analisar essa imagem aí, a gente tem o quê? A figura de um camponês, né? Que a gente consegue perceber que é um camponês pelas vestimentas e pelos próprios instrumentos, né? O próprio instrumento aí que ele tá na mão. E aí, esse camponês está carregando nas costas o clero e a nobreza, né? E aí a gente vai ver isso tudo fazendo sentido aí ao longo das aulas sobre Revolução Francesa, ok? Então, ó, o absolutismo francês, né? Retomando o que a gente já viu aí no bimestre passado. Então, a teoria do direito divino dos reis vai aprofundar os abismos sociais. Então, aquela ideia de que o rei ele tinha direito a fazer o que ele quisesse, porque ele era um escolhido por Deus, vai fazer o quê? Com que a população mais pobre tenha cada vez menos direitos e cada vez mais deveres. E isso vai ser extremamente danoso aí, muito prejudicial para a população mais pobre, que era a maioria, né? Ali no caso da França. E como é que estava dividida essa sociedade durante a França absolutista ali, né? Então, a gente tem aí, ó, 96% da população eram trabalhadores rurais e urbanos, pobres, e também a burguesia. A gente vai ver aí na sequência que esse terceiro estado que está colocado aí em verde, ele não é tão homogêneo assim, né? A gente tem esses trabalhadores mais pobres, mas a gente tem também uma burguesia enriquecida, mas apesar de enriquecida, sem direitos à participação política. Então, por isso que está tudo englobado no terceiro estado, mas há uma diferença aí, né, entre trabalhadores pobres e burguesia. E o primeiro estado, né, que era o clero lá no topo da pirâmide lá, ocupa aí apenas 1% da população, e o segundo estado, né, a nobreza, 3% da população. Então, como a gente falou, a maior parte da população aí dentro do terceiro estado, sem nenhum tipo de direito e cheio de deveres, né? Então, a economia, na indústria e no comércio. O aumento das exportações e de empréstimos a juro, inclusive as colônias francesas, né? A carga de impostos aumentando cada vez mais, e isso é prejudicial não só para o trabalhador pobre, que tem cada vez menos recursos, quanto para a burguesia, que o objetivo do burguês é o lucro, e quanto mais impostos você paga, menos você lucra. A impossibilidade da livre concorrência, então aquela ideia lá do mercantilismo de o rei absolutista, ele controla a economia, então não existe livre concorrência, isso também não é interessante para o burguês, e isso tudo vai levar à falência de algumas empresas e, consequentemente, ao desemprego, né? E na questão do campo, a agricultura capitalista, então aquela agricultura que ela é voltada, né, para a indústria, a exemplo do que a gente viu na questão do cercamento dos campos lá na Inglaterra, então a criação, por exemplo, dos carneiros ali voltada totalmente para a indústria, a exploração do trabalho dos camponeses e tudo isso vai gerar cada vez mais camponeses sem terra, né? Como a gente viu também na Inglaterra, a expulsão ali dos camponeses faz com que a gente tenha milhares de camponeses ali, mas sem o acesso à terra. E isso gera também uma crise de abastecimento, né? Porque se a gente tem uma agricultura voltada só para a indústria, deixa de se produzir outras coisas. E aí, ao deixar de se produzir coisas essenciais para alimentação, por exemplo, começa a faltar essas coisas, e aí, começando a faltar, o preço começa a ir lá para cima. E aí, os mais pobres não têm acesso, não têm como comprar, né? E tudo isso aí vai gerar o quê? Revolta por parte dos camponeses. E a política, como é que estava ali na França absolutista, né? Abertura da Assembleia dos Estados Gerais, em 5 de maio de 1789, né? Então, assim, essas Assembleias Gerais, elas ficaram muito tempo sem serem convocadas, e aí ela é convocada pelo rei, né? Então, se reúne ali a galera toda, primeiro, segundo e terceiro estado. A gente viu o quê? Que o terceiro estado era a maior parte, né, da população. Então, a gente tinha muito mais gente do terceiro estado do que do primeiro ou do segundo, né? Só que, o que acontecia? A votação por cabeça, se fosse por pessoa, com certeza a vontade do terceiro estado iria prevalecer, só que a votação ela era feita por estado. Então, cada estado tinha direito a um voto.
Como o primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza, tinham todos os privilégios, eles não queriam nenhum tipo de mudança, né, não queriam perder esse privilégio, então eles votavam sempre juntos. E o terceiro estado, como era um único voto, apesar de votar contra isso, permanecia sempre derrotado, né, o resultado era sempre 2-1. Então, se a gente pensar aqui, por exemplo, na questão da começar a se cobrar impostos, né, do primeiro e do segundo estado, eles votavam contra e aí a coisa continuava da mesma forma. Apenas o terceiro estado pagava os impostos, o primeiro e o segundo usufruía disso, né? E aí a gente tem o início da Revolução Francesa. Então, com todo esse contexto aqui, né, de sempre o primeiro e o segundo estado votarem juntos, o terceiro estado sempre ser derrotado, né, na sua vontade, o terceiro estado vai propor a votação das pautas por cabeça e não por estado, né? Então, por cabeça, o terceiro estado ganharia. Só que o rei na época, né, o Luís XVI, aí ele vai rejeitar essa proposta. E aí os membros do terceiro estado se autoproclamaram Assembleia Nacional, que teria como objetivo elaborar e aprovar uma Constituição para a França. Lembrando que, ao elaborar uma Constituição, a monarquia ela deixa de ser absolutista, né? O rei passa a ser obrigado a obedecer às leis dentro dessa Constituição. Então, a criação de uma Constituição significa exatamente o quê? O terceiro estado contrário ao absolutismo, né? E em 14 de junho de 1789, a gente tem um dos atos mais simbólicos da Revolução, que é a tomada da Bastilha, né? Que era uma prisão política, era uma prisão destinada a quem era contra o rei. E toda essa questão aí de você prender os seus opositores também está ligada ao absolutismo. Então, mais uma vez, é uma crítica clara à manutenção do absolutismo. E aí a gente tem o início da Revolução, né? Então, quais foram as medidas aí dessa Assembleia instituída, né? Abolição da servidão no campo, do dízimo e da mão morta. Então, lembrando aí que os camponeses faziam parte do terceiro estado, né? Abolição da justiça senhorial. Então, os nobres passariam a obedecer às mesmas leis que os demais cidadãos, eles não estariam acima da lei, né? O confisco dos bens da Igreja Católica na França, a Igreja Católica era uma das mais poderosas aí, né? E a Constituição Civil do Clero, onde o clero juramentado, que eram os funcionários públicos, né, haveria essa separação aí, e o clero refratário, que são submetidos à Igreja Católica. E aí, é claro, né, as reações, o clero refratário e a nobreza fogem da França, eles não concordam com isso, ficam com medo do que estava acontecendo ali, fogem da França, mas com qual objetivo? Se unir a outras monarquias europeias ali vizinhas e voltarem para retomar esse poder, né? Para expulsar essas pessoas que estão tentando acabar com seus privilégios. Aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que é aprovada durante esse período aqui da Revolução Francesa. Então, a ideia ali, ó, de que os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, né? Então, aquela sociedade estamental que definia ali um como superior ao outro, aqui desaparece essa ideia. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite, senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Então, a ideia ali de liberdade, que essa liberdade, é claro, ela tem um limite, porque a partir do momento que ela começa a prejudicar o outro, ela chegou no seu limite, né? E esse limite ele tem que ser determinado o quê? Por uma lei. Então, mais uma vez, a ideia de uma Constituição. E o artigo 11 aí, que é a livre comunicação das ideias e das opiniões, né? Então, a liberdade de expressão, que é uma das características iluministas que a gente viu na aula passada também. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, né? E em caso de abuso, é claro, ele tem que responder pelos termos previstos aí em lei. Então, a gente percebe o que é uma clara influência iluminista na Revolução Francesa, né? Nesses ideais aí da Revolução Francesa. Posteriormente, aí a gente tem a monarquia constitucional, né? Então, deixa de ser absolutista, passa a ser constitucional. O poder do rei passa a ser limitado pela Constituição. A Assembleia, né? Assume o poder legislativo. A gente tem a confirmação do fim dos privilégios do clero e da nobreza, a proibição de sindicatos e greves. Então, é bem importante a gente entender aqui o que eu falei lá no início, né? O terceiro estado, ele é composto não só por trabalhadores pobres, mas por uma burguesia também, que apesar de rica, né, tinha dinheiro, mas não tinha direitos políticos.
Então, aqui a gente começa a perceber que começa a ruir nessa união do terceiro estado. A burguesia começa a instituir coisas que são vantajosas para si, mas não para os trabalhadores mais pobres que pertenciam ali ao terceiro estado também, né? Ó, cidadãos ativos, os únicos com direito à candidatura a voto. Então, por exemplo, o voto censitário, ele passa a exigir uma renda mínima. Então, quando o terceiro estado luta ali pelo direito de voto e pela participação política, a partir do momento que a gente coloca um voto censitário definido pela renda, o terceiro estado, os trabalhadores pobres do terceiro estado continuam sem direito político. Então, aqui é uma conquista para o terceiro estado? Sim, mas apenas para a burguesia, tá? Então, 85% dos franceses continuam excluídos do direito de voto. O privilégio ele deixa de ser de nascimento, né? No caso, como era antes do clero e da nobreza ali, né? Da questão do nobre, e passa a ser o quê? De dinheiro, né? Passa a ser ligado aí aos bens. Então, a maior parte da população continua excluída da participação política.